Harmonia no plano emocional. A maioria das pessoas, só trata o corpo quando está com problema, quando está sentindo uma dor, quando está com falta de ar, né? Não existe uma administração do organismo, uma administração do corpo. É só tampar buraco, tá? E desses aí, olha gente, a maioria das pessoas não consegue entender que a parte emocional, assim são entrelaçados, não tem como separar uma coisa da outra. Então assim, se você for focar apenas em tratar o seu físico, eu vou fazer a reposição dos nutrientes, eu vou fazer aqui uma desparasitação, eu vou fazer aqui uma desintoxicação, mas se a gente esquecer o plano emocional que está interligado, a gente não consegue sucesso como deveria no tratamento. Eu vou convidar aqui o Dr. Francisco Viana, a doutora Zayka Capita, que ela gosta muito desses temas relacionados à parte emocional, mental, para a gente conversar sobre harmonia no plano emocional. O que você pode fazer, o que você tem que se despertar para ir atrás desse equilíbrio mente, emoção e corpo, ok? Vamos aqui chamar o Dr. Francisco Viana e a doutora Zayka. Vamos ver aqui. Opa, todo mundo devidamente chamado. Aí, doutor Francisco. Olá, boa noite, Davi. Como é que foi lá no Maranhão? Maravilha, maravilha. Só muito quente. Comeu pato a tucupi, não? Não. Não comeu pato a tucupi? Pato no tucupi, nossa, faz tempo que eu não como isso. É de lá, né? É de lá, não é? Eu acho que é do Pará. Pará? É do Pará, o pato no tucupi. Pato no tucupi, vatapá, tacacá. Tacacá. Então, olha aí, o que significa, então, já que você já deu esse chute para começar a partida, não é? O que significa harmonia no plano emocional? O que significa isso? Todos nós temos a trimembração, o emocional, o funcional e o físico. Não é? Aliás, os Meriactive têm triplação. Eles agem no emocional, agem na parte funcional e na parte física. Então, o que é essa harmonia do plano emocional? Nós sabemos que os meridianos... Olá, boa noite. Tudo bem, doutora Zayka? Boa noite, meus queridos. Boa noite, doutor Francisco. Tranquila, pronta para os desafios aí desse veranico aí, que tá seco demais, né? Entendeu? Hidratação, cuidando da pele, cuidando dos olhos. As pessoas esquecem bastante, né, de tratar os olhos nesse tempo seco, é muito importante. Hidratar de verdade e cuidar do emocional, né? Porque na secura a gente... Brasília, né? Brasília é bastante seco, né? É um deserto, né? Semiárido. A harmonia no plano emocional, nós sabemos que, como nós trabalhamos com os meridianos da acupuntura, cada par de meridiano corresponde a um elemento que nós chamamos de movimento. E esse movimento tem sintomas emocionais básicos, né, que depois se derivam para outros sintomas emocionais. Mas o mais interessante de tudo é que nós trabalhamos com os biofótons. O fóton tem o conhecimento universal. Quando nós pensávamos como trabalhar um produto informacional que fosse com uma ação ampla, inclusive na harmonia emocional, a gente pensou nos 5 movimentos ou 5 elementos da medicina tradicional chinesa. E cada movimento desse tem um sentimento que tonifica, que eleva, e outro que destrói. Não é? Por exemplo, no rim, nós temos o medo, que destrói, mas nós temos a coragem, que eleva. Se vocês prestarem atenção, em cada Meriactive tem uma chamada, não é?
para uma condição de ativação da harmonia emocional. Não foi fácil fazer isso. Então, meridianos, seja ele por causas externas, por traumas, por situações conflitantes, por desarrumamento, né? A gente fala brincando, por disfunções, né, no organismo, esse meridiano afetado, obstruído, os biofótons ficam bloqueados. E o biofóton, que é a sabedoria universal, quando dois biofótons se unem, nós temos ali um vórtice que carrega a consciência universal, as informações, né? Quando nós desbloqueamos esse meridiano, aqueles sintomas emocionais que estão bloqueados vão, primeiramente, se superficializar, a pessoa toma consciência deles e vão, pouco a pouco, se harmonizando. Como é que isso é possível? Porque cada meridiano corresponde a um elemento e cada elemento corresponde a um sentimento primordial. Ok? Nós falamos dos 4 sentimentos primordiais, que é a cólera, fígado e vesícula biliar, como dissemos, o medo, não é? Isso de forma negativa. Rim e bexiga, a secura, a tristeza dos pulmões. Então, quem é triste no tempo seco sofre mais, não é? Qual o contrário da tristeza? É a alegria, não é? Então, e nós temos também a perturbação mental, que fica pensando constantemente, cavilando esses pensamentos, né? Que é o cavilar, né? A obsessão, que está relacionado ao elemento terra, do baço pâncreas e do estômago. Aí você vai me perguntar, pô, Francisco, eu tomando os Meriactive, que é o nosso foco agora direcionado à biofísica, todos esses sentimentos vão se harmonizar? Sim, nós já temos experiência disso, mas você precisa também trabalhar esse sentimento. Aí que entra a sabedoria da doutora Zaika. Trabalhar esse sentimento, harmonizar o seu campo e corpo emocional, não é? Esse corpo emocional ele é muito interessante, não é? Esse corpo emocional, nós carregamos a vida toda, não é? E carregamos junto com ele uma série de penduricalhos, né? Que vem da nossa família, que vem do nosso trabalho, que vem das nossas frustrações, né? Ah, eu queria tanto, mas eu não consegui. Frustração. O que é a frustração? É um corte na harmonia emocional. Está frustrado, cortou. E quando você tem a influência interna, quer dizer, você tem um distúrbio energético, somado a esse distúrbio externo, está aí a chamada Playton Place, a panela do diabo, em que o externo manda no interno e o interno está enfraquecido, não é? Por isso, à medida que você vai tomando os Meriactive, você vai tomando consciência, por exemplo, o epífise. O epífise é um vaso maravilhoso, ele comanda tudo, todos os meridianos. Então, você que é confuso, não tem foco, você que não sabe se decidir, você que entra a informação na sua cabeça de tudo que é lado, experimente o epífise. O epífise dá foco e clareza mental. Vai dormir melhor, vai sonhar, né, com aquelas coisas que você não resolveu, não é? Porque nós temos que partir para uma resolução. Nós tivemos esse fim de semana, Zaika, um simpósio muito interessante. Fomos convidados para palestrar. Não era um congresso, era um simpósio. E a qualidade das palestras foi muito interessante, porque praticamente todos, sem exceção, colocaram o fator emocional como muito importante. Da quântica, daqui para lá, etc. Mas se você não trabalhar o seu emocional, claro, não existe mágica, né? Na alopatia, você toma um antidepressivo, né? Você toma um neurolético. O que acontece? Ele apaga aquele emocional e você acha que está tudo bem. Então, tem gente que toma, Zaika, 30 anos antidepressivo e continua com depressão. Que é um sintoma de fraqueza
do meridiano do coração. Olha só, do fogo. O fogo ele não sobe para essa cabeça aqui, para expandir, não é? E você sabe muito bem que uma vez trabalhando o emocional, você, como expert, tem muitas técnicas, né? Muito valorizadas, e consegue, através da reprogramação mental, aliada a essa limpeza, ao foco, o direcionamento, trazer para a pessoa uma vida que vale a pena viver, não é isso? Não é? É isso, doutor Francisco. A gente sabe a grande importância que o corpo emocional tem. Só que até hoje as pessoas, a maioria delas, não despertou para cuidar desse corpo tão importante. O corpo emocional, ele está conectado direto ao vórtex, esse vórtex poderoso que é o nosso coração. O nosso coração, ele parece uma estrutura sólida, mas ele não é, ele é uma espiral. E quando a gente desenrola, a gente percebe que ele realmente é uma espiral, onde ali dentro tem um fluxo de energia, tá? E que ele vai passar as nossas emoções ali por dentro, e isso tudo vai causar um processo magnético de expansão de toda a sua conexão com todas as coisas. Quando a gente fala de coração, a gente tem que lembrar que o nosso coração, além de ser essa válvula poderosa, de ser esse vórtex poderoso, ele tem essas duas câmaras, né, que equalizam essa vibração tão importante. E quando a gente fala em vibração, a gente humanamente entende que é som, tá? Nós temos som sim no nosso corpo, nós somos uma orquestra que quando afinada, as nossas emoções também estão afinadas. Olha que legal. Agora, quando as nossas emoções estão todas desajustadas, qual é o primeiro órgão que sofre? O coração, consequentemente intestino, cérebro e por aí vai, porque nós somos um aquário, tá tudo dentro, não tem essa história de uma coisa não impactar na outra, tá? Se uma coisa está doente, tudo está. Essa consciência ela tem que chegar nas pessoas que estão buscando a visão integral do ser. Chega dessa ideia de partir a pessoa em pedaços. Quando a gente fala nesse vórtex poderoso chamado coração, né? Esse vórtex cardíaco que a gente fala e que tem um poder vibracional na cor verde, nessa sintonia incrível com notas musicais, com elementos da natureza, com toda essa questão mineral, nós sabemos que esse ritmo ele fica descompassado. Tá? E quando eu estou trabalhando o paciente, a primeira coisa que eu peço para ele, doutor Francisco, é lógico, se possível, usar os Meriactives de pronto, principalmente, que vai equalizar esse meridiano do coração, e fazer um exercício que eu vou ensinar para vocês agora, muito rápido, muito fácil, doutor Francisco, peço licença para o senhor. Aqui a gente tem uma glândula muito importante, que é a timo, glândula timo. E aqui a gente tem uma conexão muito grande com o nosso coração, porque essa radiação que cria aqui, ela expande, fortalece a sua imunidade e, consequentemente, os seus sentimentos. Então, você que está comigo aqui nessa live tão especial, fecha seus olhos por um segundo. Respira fundo. Em 3, vai segurar em 6 tempos e soltar em 9 tempos. Esse pequeno exercício vai relaxar toda a sua musculatura, todo o seu sistema simpático e equalizando o parasimpático. Então vamos começar, fecha os olhos, inspira em 1, 2, 3, segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solta bem suave. Isso, olha que gostoso. Em menos de 1 minuto, esse exercício tem uma capacidade muito grande de equalizar a energia, principalmente do seu vórtex cardíaco.
E quando eu quero expandir ainda mais, eu vou para os 3 pontos. Timo com 2 dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Os dois fazem. Vamos fazer comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Olha o ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, todas as vezes que você estiver ansioso, estiver na rua, estiver angustiado, preocupado, já faça essa respiração e faça essa batida de ativação, de religação do timo. E use os Mary Actives, porque de forma fácil, rápida, você vai evitar um adoecimento de todo o seu sistema e vai equalizar suas emoções, tendo força para fazer o que a gente tem que fazer com lixo? Jogar fora. O que a gente tem que fazer? Algo que a gente excreta, dá descarga. As emoções deletérias, elas devem ser tratadas da mesma forma. Ela teve a função dela, acabou. Se você não elimina esse sentimento numa média de 18 minutos, ele começa a causar um processo de apodrecimento, não só no seu cérebro, mas principalmente na sua energia cardíaca. Você vê que muita gente, né, sofre do coração. E o coração, né, além de órgão energético, ele também expressa, né, a memória afetiva mais profunda. Não está no cérebro, está no coração, na variabilidade da frequência cardíaca. Por isso que nós utilizamos metodologia para diagnosticar e tratar também através da variabilidade da frequência cardíaca, que é um processo matemático e que dá também uma série de informações, né, biofísicas, inclusive, né, para o corpo. Agora, veja bem, o que aconteceu com a emoção do ser humano? Não é? Ninguém sabe como era a emoção do ser humano primitivo, né? Ia lá, caçava e tal, pegava o cajado, puma na cabeça da mulher, não sei se acontecia assim, né? Ou a mulher que batia nele, ele não sabe, né? Possivelmente a mulher que batia nele, né? Entendeu? Mais provável, né? A história da humanidade é assim. E, à medida que a pessoa foi melhorando a sua conexão com a alma da sensação e a alma da emoção, vários questionamentos foram acontecendo no desenvolvimento da humanidade, não é? Você vê, por exemplo, animais que são univentriculares, como os anfíbios, eles são de sangue frio, não é? O córtex, chamado o córtex que está relacionado a esses animais, é o córtex reptiliano, olha só, não é? Que é uma coisa que foi desenvolvido, né, na ontofilogenética, até você chegar no cérebro, né, nas suas conexões cerebrais, que expressam, na realidade, o fluxo biofotônico da emoção. O outro é o sangue. Quando você tem uma emoção, imediatamente o seu sangue muda. E o Rudolf Steiner tem um texto que é muito interessante, eu aconselho vocês a ler, chama O Mistério do Sangue. Todas essas forças anímicas que você recebe durante o dia, cognitiva, principalmente as emoções, mudam o aspecto do sangue. Tá? O processo que dá não é um processo de adesão eritrocitária, nada. É de cristalização. Então, esses processos de cristalização é uma maneira de você fazer um diagnóstico de qual o modus operandi do bloqueio, não só funcional, energético, mas emocional também. Quando nós estivemos lá na Alemanha, muitos anos atrás, né, nós tivemos a oportunidade de estudar com os médicos que utilizavam esses processos de cristalização do sangue. E aí você tem várias maneiras para tratar, etc. e tal. E tem também o que nós chamamos a musicoterapia, a euritmia, as massagens rítmicas, que vão quebrando essa estrutura, não é? E a medicação, né, no caso era antroposófica, não é? Que vai trazendo para a pessoa a consciência da alma e do espírito.
Doutor Francisco, deixa eu te apoiar aqui enquanto eu tomo uma água. É o seguinte, a gente já tem tecnologia suficiente para mostrar para vocês como o nosso cérebro reage diante das emoções. Já existe um computador acoplado a um software que é uma máquina, né, que faz uma análise estilo eletroencefalograma, tá? Que é uma neurometria muito aprimorada e que a gente conecta ao paciente em pontos estratégicos, né, da cabeça desse paciente, os pontos, né, exatos. E quando a gente pede para o paciente pensar, ele não precisa nem falar, tá? Quando eu falo, eu gero mais poder ainda em comunhão com as minhas emoções, com a vibração dessa voz específica nas células. Mas quando o paciente pensa em algo triste, ou ele assiste um filme de terror, ou assiste um jornal que é extremamente angustiante, ele ativa áreas do cérebro. E essas áreas são suprimidas automaticamente. É como se elas fossem... Eu vou usar um termo que não é bem isso, só para vocês entenderem. É como se ela passasse por um processo de desidratação naquele exato momento, tá? Ela se sinaliza e aquela região é como se ela ficasse extremamente dormente naquele momento. Porque isso entorpece e magoa o nosso ser quando a gente fica vendo cenas ou lembrando de cenas que foram extremamente inflamatórias para o nosso organismo, tá? É lógico que a vida não é só um conto de fadas, tem experiências que são necessárias, que outras não são necessárias, porém a gente passa por elas. É muito importante que você aprenda a fazer uma seleção emocional. Um trabalho onde o seu cérebro vai ser preservado. Por isso que a gente orienta muito em consultório. Afaste-se de situações tóxicas. Se você tem um grupo de amigos que você se sente mal perto deles, se afaste. Se você tem familiares que você ama, apoie essas pessoas, mas busca cuidar de você. Porque a toxicidade cerebral, ela pode desencadear várias doenças, principalmente essa toxicidade emocional. E ao contrário também é pura verdade. A gente pode expor esse mesmo paciente a imagens extremamente benéficas, neuroestimuladoras, totalmente cheias de alegria, onde elas vão liberar, né, doutor Davi, hormônios que vão irrigar todo o organismo, melhorar a circulação dessas pessoas, melhorar a vitalidade sexual, melhorar o pulso cardíaco, fazer essa pessoa, gente, dar uma gargalhada. É algo lindo, o cérebro todo se acende, é algo muito bonito. Então nós não estamos aqui falando de achismo, é algo mais do que comprovado. E as pesquisas científicas, é lógico que tem muitas que a gente não pode confiar, mas quando a gente enxerga isso no nosso consultório, através de uma microscopia de campo escuro, porque você pode fazer a mesma coisa, pegar o sangue desse paciente, colocar na lâmina. O sangue, ele fica conectado ao paciente por um tempo energeticamente. Quando eu peço para o paciente lembrar dos traumas, para que o paciente se conecte com aquele momento, sei lá, de um estupro, um momento, ela lembre detalhes, a lâmina, doutor Francisco, começa a ficar toda aglomerada, toda grudada. É um processo assim de rolô absurdo. E também, ao mesmo tempo, se você colocar o paciente no estímulo de luz ou começar a fazer um processo de reprogramação mental com esse paciente, com frequências sonoras, indução de palavras benéficas, levando esse paciente a fazer uma limpeza cerebral, naquele mesmo momento, a resposta é linda na lâmina. O sangue do paciente responde na mesma hora. Assim como o eletroencefalograma capta essas ondas cerebrais e mostra no computador essa resposta imediata do paciente, a gente também consegue captar na lâmina de sangue vivo do paciente esse processo emocional. Então, não tem mais mística.
Acabou esse tempo de ficar esperando para você ter certeza se isso é verdade ou não. Você pode constatar isso de fato em tempo real com um profissional integrativo que faça essas técnicas com você de reprogramação mental. Eu tenho um protocolo exclusivo que é RMDZ, que eu desenvolvi com base em vários estudos e venho aprimorando ao decorrer, né, dessa minha carreira na área de saúde também. E percebo, doutor Francisco, que não existe um banho para a vida toda. A gente precisa tomar vários banhos. Então, a reprogramação mental, ela é uma ferramenta para ser utilizada, de preferência, junto com os Meriactives, toda vez que você precisar. Quer passar num concurso? Vai lá, trabalha a sua mente, faz a reorganização das suas emoções. Vai casar? Faça reprogramação mental, reorganize os seus meridianos, a energia, o fluxo do seu corpo, desinflame seus órgãos, reorganize a frequência do seu coração, do seu intestino. Gente, saúde pode ser construída. É interessante também que nós podemos usar, né, já que a gente está falando de biofísica, equipamentos que captam, na hora que você está emocionado, um programa específico e devolver em campo eletromagnético sutil. Não é? E é muito interessante. Dá para desprogramar uma série de coisas. Não é? A pessoa entra em ressonância, né, com aqueles sentimentos que realmente devem ser suplantados, né? Não digo apagado, porque nada apaga, né? Nada no cosmos apaga, mas eles não fazem parte mais do circular das irradiações frequenciais que toma conta do seu pensamento e das suas emoções. A gente faz isso há muito tempo. O homeopata também, Davi. A nossa anamnese homeopática é exclusivamente baseada em 3 parâmetros: emoções, sintomas raros, estranhos e peculiares. Então, nós usamos a técnica do Hahnemann, aquilo que é estranho, e dá a medicação, e a própria medicação vai trabalhando a catarse, não é? Tem pessoas que precisam fazer terapia, tem outras pessoas que precisam fazer reprogramação, tem outras pessoas que precisam saber que é importante, né, você ter uma harmonia dentro do seu processo emocional. Não é fácil, Davi, é fácil? Não é. Não. Mas é possível, não é? A gente, como médico, né, integral, a gente vê muitas direções buscando a cura. Mas se você começar pelo emocional, a cura vem mais rápido. Destrava o organismo, não é? É como se fosse caindo aqueles cadeados, né? E a pessoa fala: nossa, parece que eu respiro melhor, parece que eu penso melhor, não é? E a neurociência está evoluindo cada vez mais, obviamente, né? No sentido de demonstrar, né, a ação neurofisiológica, não só das emoções, mas dos sonhos, dos pensamentos, da intuição, da inspiração, não é? Então, quando você se liga nesse processo, está ligado, né? E o pessoal fala: ei, tá ligado, meu? Tá ligado? Tô. Você começa a perceber que à medida que você vai trabalhando a harmonia emocional, tudo melhora. Tudo. Melhora tudo, não é? Você falou das pessoas tóxicas, etc., né? A gente é muito reservado, né? A gente aprendeu a ser reservado em vários aspectos, né? Ético, profissional, com amigos, etc. Por quê? Porque não vale a pena você se intoxicar com psicotoxina dos outros. Não vale a pena. Isso gruda, né? Então, se você tem uma visão, claro, tratar as pessoas bem, etc., não vai falar: sai daqui de jeito nenhum. Vai tratar com amor. Mas a hora que isso é intimamente próximo a você, cabe a você optar: viver num mundo de sofrimento tóxico ou afastar-se dessa toxicidade e ampliar no mundo real, que é um mundo benemérito, onde tem a compaixão, onde tem o amor,
tem o sentimento pelo próximo, né? O mestre já ensinou tudo isso. Você que é burro que não aprendeu, né? A gente também é burro, demora para aprender, né? Demora para aprender. Mas por quê? Porque as suas ações revelam o seu estado profundo psíquico, né? Hoje eu atendi uma paciente que ela é minha paciente há muitos anos, ela fez muita terapia, e agora o próprio doutor, que é um excelente doutor aqui de Campinas, é um mestre, né? Falou, agora você vai fazer psicanálise. Precisa ver a mudança que ela, da terapia para o aprofundamento na psicanálise, começou a entender o drama familiar, o drama pessoal, as coisas frustrantes que deixou para trás, não é? E a gente ficou muito feliz de saber que ela decidiu, não é, entrar de cabeça para resolver uns problemas crônicos. E resolvendo aqui, o seu antepassado resolve. Resolvendo aqui, o seu tataraneto também resolve. Porque o fluxo quântico é dinâmico, ele é recíproco. Então, quando você resolve um problema interior seu, você está resolvendo lá do seu bisavô, tataravô, não é? Olha que interessante. Como isso é possível? Porque o conjunto das resoluções profundas atingem o campo do tempo infinito. Olha só. Isso foi falado muito bem por vários palestrantes no Congresso de Biometafísica, né? E a gente notou que as pessoas saíram modificadas, saíram prontas para compreender a essência do sentir e do saber, não é? Um falando de quântica, outro da emoção, outro da sua vida, outro de coisas que você deve fazer. Nós demonstramos a terapia biofísica. Então, isso é saúde, não é? É uma das maneiras muito interessantes de você abordar a saúde, né? Pela parte profunda, biometafísica, não é? O nome é até interessante, né? Biometafísica, é a metafísica do ser, não é? E nós observamos o seguinte, quando você vai num simpósio, quando você vai num curso, quando você vai num seminário, num congresso, em que você modifica o seu ser, você já ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio. Então, a ciência, sem considerar o aspecto profundo da transformação do ser humano, ela é uma ciência ainda que precisa caminhar um pouco mais. Mas quando ela ultrapassa esse, vamos dizer assim, esse limiar da compreensão, da reciprocidade, não é? Quando nós estamos falando aqui, se toca o coração de alguém, se isso que a doutora Zaika falou, que o Davi falou, que eu estou tentando falar, toca a pessoa, esse toque é o toque sutil da varinha de condão que leva a uma introspecção direcionada a um aspecto muito profundo do ser, não é? Que é a harmonização de todos os processos emocionais. Não tem como, né, Zaika, tratar sem fazer essa parte emocional, não tem como. Impossível, impossível. E a Elaine acabou de fazer uma pergunta aqui importante, né? Ela perguntou assim, gente, parece algo simples, mas não é. Seria um emocional espiritual? Elaine, a gente fala em corpos, né? Vários corpos, mas não tem como separar. Está tudo junto, tudo conectado. Assim como, não sei se você já viu, você pode abrir na internet depois da nossa live aí, dar uma olhada como é que o nosso corpo ele é composto. Ele é composto fisicamente, vou falar fisicamente, por vários corpos. O corpo com os ossos é um corpo. O corpo só de músculos é outro corpo, tá? Os sistemas, então você vai conseguir ver isso separadamente. É como se fosse isso, está tudo num só para formar o ser humano. E assim são os outros corpos que a gente não enxerga. A gente sente as emoções, mas a gente não enxerga as emoções. A gente enxerga o estrago que elas fazem ou os benefícios que elas trazem para a nossa vida, né, doutor Davi? Vem para cá, doutor Davi. Então, toda vez que você pensar na parte espiritual, é lógico que o seu emocional está sendo impactado. Tem, inclusive,
Elaine, um estudo também que mostra que quando você se ajoelha ou quando você se coloca em posição de prece com as mãos no coração, também acende a parte frontal do seu cérebro. E ali os cientistas deram o nome do ponto de Deus, tá? Do local onde Deus reside no nosso cérebro. Ali é um momento de extrema cura e conexão com o divino. Então, é muito importante conectar o seu emocional puro, muito mais do que pedindo, tá? Aqui até uma dica de reprogramação. A gente tem mania de ficar pedindo, pô, meu Deus, preciso disso, preciso daquilo outro. Quando você faz isso, você informa para o universo que eu sou um filho que foi abandonado, e você não está abandonado, você tem tudo. Você só precisa acessar, você só precisa aprender a manifestar. Quando eu saio do eu mesmo, vou falar assim, quando eu saio do ego, quando eu saio do materialismo, quando eu saio do eucentrismo, eu consigo enxergar tudo que eu tenho e tudo que já foi manifestado pelo Criador, que também reside em nós, tá? Então, todas as vezes que você quiser fazer uma oração poderosa, agradeça, comece agradecendo por tudo que você já tem. E assim você vai chegar num processo de colapso de onda, que a gente costuma dizer que é a escolha da opção correta da prateleira de Deus. Porque tudo foi dado para você e para aquele filho que está com a conta bancária cheia de milhões. Tudo foi dado para você, que hoje está debaixo de um teto, mas também foi dado para aquele que está na rua. O que diferenciou isso tudo? A gestão emocional, energética e espiritual. É lógico que existem pessoas mais resilientes e outras menos. E o nosso grande papel, preste atenção agora, o nosso grande papel é acordar para sair do eu e ir para o nós. O que eu tenho que eu posso apoiar alguém que neste momento não está enxergando que também tem. Quanto mais generoso você for, mais você vai receber. Quanto mais você apoiar, mais você vai ser apoiado. Quanto mais você ajudar, mais você vai ser ajudado quando você menos espera. Porque o universo é justo. Tudo já foi dado para todos. Apenas alguns sabem acessar nesse momento e outros não. E quem já sabe deve ajudar aqueles que ainda não estão enxergando a enxergar. Porque esse enxergar, ele é de dentro para fora. Eu nunca vou fazer o Dr. Francisco enxergar ou o Dr. Davi enxergar algo que eu estou enxergando. Mas eles estão vendo. Olha a diferença. Ver, muitas vezes, não é enxergar o processo energético de todas as coisas. Assim como uma rodada de negócios. Você senta ali com 5, 10 pessoas. Uma tem um insight de luz e fala, meu Deus, que ideia fantástica. Sai dali e faz milhões. Os outros estavam ali, mas não estavam ali. Estavam preocupados com o passado. Estavam amarrados em relações do passado, manipulados por fios energéticos e emocionais que não cortaram. Quando você não corta fios energéticos do seu passado, ele não deixa você andar financeiramente, emocionalmente, sexualmente, intelectualmente, todas as áreas da sua vida. Eu chamo isso de reprogramação profunda. É muito importante, Dr. Francisco, que as pessoas entendam. Quando o seu corpo está totalmente desprogramado e organizado na experiência da personalidade refratária, olha isso, você fica congelado no tempo. As ideias vêm na sua cabeça, mas você não consegue fazer nada. Você fica como se estivesse de patins no mesmo lugar. Agora, se você se determina interiormente, essa energia cósmica maravilhosa chamada Deus, você pode dar o nome que você quiser, vai ajudar você a encontrar soluções, a cair nessa live, por exemplo, e ouvir o que você está precisando de ouvir.
Encontrar, por exemplo, um produto incrível como os infocêuticos Mary Actives de origem alemã, que vai ajudar você a fazer um processo de limpeza e equalização dos seus meridianos como nenhum outro produto que tem no Brasil faz. Isso eu posso falar com conhecimento de causa. Eu já usei e continuo usando, gosto muito, indico, mas você precisa ter a sua decisão e fazer a sua experiência. Eu não tenho como falar para você, olha, isso daqui é precioso, é maravilhoso, vai transformar a sua vida. E você simplesmente pegar e não fizer a experiência. Pode ser maravilhoso, mas se você não passar pela experiência, você não vai manifestar na sua vida. Então, esse conhecimento, ele precisa ser colocado em prática, ele precisa ser colocado todos os dias em prática. Eu vou falar de novo, presta atenção. Esse conhecimento, ele é lindo, mas ele precisa ser colocado em prática. Senão, ele vira um quarto de bagunça, ele vira um depósito, ele vira uma despensa, cheia de livros, cheia de conhecimento, pessoas geniais, mas que estão presas na experiência refratária da personalidade criada pelas experiências do passado. Quer se libertar disso? Você pode fazer isso pessoalmente com o apoio de profissionais, unindo, tratar o corpo físico, corpo emocional, corpo energético ou vibracional, assim como espiritual. E se conectar o tempo todo a limpezas do seu corpo físico e do seu corpo mental. O tempo todo, todos os dias, você precisa tirar minutos para fazer essa limpeza. Se você não fizer, é como se você não tivesse colocado o lixo para fora. E naquele dia o lixeiro passou, mas não tinha nada para ele levar. Porque o nosso corpo, gente, é muito sábio. Quando a gente dorme, se a gente der o comando exato para ele, ele vai jogar o lixo no lixo. Ele vai desinflamar o que tem que desinflamar. Imagine então se eu der bioinformação para ele pelos Mary Actives e der um comando. Eu agradeço pelo meu fígado, que é esse gerador de energia limpo, organizado. No dia seguinte, você está com a consciência do fígado, você vai fazer uma alimentação voltada a preservar o seu fígado. Vocês entenderam que tudo vai se conectando? Tudo. Então, doutor Francisco, eu não preciso falar para uma pessoa, não mate. Eu não preciso. Que matar é crime. Eu não preciso falar isso para ela. Sabe por quê? Porque quando ela está na consciência, ela não mata mais. E ela nem precisa de ficar ali alguém vigiando ou acompanhando os passos dela como uma pessoa que está desajustada emocionalmente, psicologicamente, energeticamente. Porque quando você está... É muito sério o que eu vou falar agora. Quando você está extremamente desajustado, você é como se fosse uma folha no vento. Olha que coisa poderosa. Presta atenção. Você quer ser levado a cometer coisas que você não deseja ter na sua vida, situações, não, né? Então, busque equilibrar as suas emoções. Né, doutor Davi? Tá prestando atenção, né? Vem pra cá. Prestar atenção, conectado. Tá cansadíssimo, chegou do plantão, tá exausto. Trabalhou a semana toda. Né? Muito, exausto, plantão direto. Nós estamos, né? Porque tá indo de sono. fim de semana não tivemos a pausa do fim de semana. Né? Gente, mas esse momento ele é tão sagrado com o senhor, com os nossos internautas e amigos que a gente não abre mão, mesmo estando muito cansados. Hoje eu acordei muito cedo também. Então, fica aqui para vocês esse compromisso pessoal, esse chamado para que você reorganize o seu corpo físico, emocional, energético, espiritual o quanto antes. Porque senão você fica com uma folha no vento e o vento leva essa folha para onde ele quer. Olha que coisa séria. Esse é o fluxo do campo mórfico. Se você não tem metas, você entra nas metas dos outros. Se você não tem desejos, você entra no desejo dos outros. Se você não tem planos, você vira o plano do outro. Nós chamamos isso de autodirecionamento, né, Davi? Autodeterminado, autodirecionado, não é? E você sabe, né? Todos nós sabemos, né?
que a abundância, a prosperidade é uma gratidão do universo para você, não é? Entende? Então, se você está triste porque não conseguiu aí, está preocupado que vai acontecer com o banco, não sei o quê, esse pensamento invade a sua mente, essa mente desarmoniza a emoção e você vai ficar preso nessa ideia que realmente não engrandece a ninguém. Mas se você sabe que melhorando essa parte, colocando à disposição do universo, para que você possa progredir, para que você possa ser uma pessoa útil, não é? A você e aos outros, o espelhamento dos elétrons e a reciprocidade universal começa a funcionar de forma automática. Por isso nós chamamos sintomas recíprocos, né? Na terapia de informação biofísica é muito importante você reajustar. Como a gente trabalha já há muitos anos, a gente já passou por muitos estágios, né? E a gente conseguiu criar uma metodologia própria que a gente está passando, né? Devagarzinho. Nós mudamos a data agora do nosso seminário para dezembro, de 5 a 7. E as pessoas aí estão aí buscando outras coisas, né? Muita gente pediu, você muda porque vai ter o congresso sei de quem, Paulo não sei de quem lá. Não é prioridade, então não tem problema, a gente muda, a gente é flexível, entendeu? Vai ser um nível de aprofundamento um pouco mais puxado, não é? 3 dias puxados, aqui em Campinas, presencial. Trabalhando também essa parte emocional. Para a pessoa sair transformada, para ela sair com novas perspectivas, para ela sair adjunta do universo, como companheiro e sócio do universo. Entende? Né, Davi? O universo é nosso sócio, não é verdade? Né? Doutor Francisco. Né? Esses movimentos que acontecem, né? Ao nível físico, emocional, social, etc., são empuxos para você tomar consciência. Uma vez que tomou consciência de cada aspecto, sua fisiologia muda. Doutor Francisco, deixa eu falar só mais uma coisa. Ficou uma dúvida aqui da nossa seguidora. Então, assim, é muito importante. Não é que a gente não deva pedir, né? Um filho, ele sempre deve pedir para o pai o que ele quer. Mas não naquela sensação assim de que você não tem. O seu emocional, ele é a chave para você receber todas as coisas. É como se você estivesse na mesa do jantar e falasse assim para o seu pai: pai, passa a vasilha de salada para mim. O seu pai vai te passar. Pai, eu quero um pouco mais desse feijão. Ele vai te passar a vasilha. Agora, quando a gente faz a oração, muitas vezes a gente faz sofrendo, pedindo, com aquela sensação de que eu não tenho e que eu sou miserável. Gente, isso gera mais do mesmo. Então, quando você quer algo, é esse sentimento que você deve colocar para o Criador, colocar para Deus. Deus, passa a salada para mim, porque Ele fez tudo para você. Deus, passa o feijão para mim. Você está sentada na mesa do Pai. Você está sentado na mesa do Pai. Essa fala é para você, pai de família, que está passando nesse momento apuro e está tenso. O que você vai fazer? Para você, mãe de família, que de repente está desempregado ou está passando apuro, confia. A sua emoção, o seu sentimento, ele é um impulso elétrico junto com uma carga magnética que vai do seu coração, que envia a mensagem e o seu coração sintonizado emocionalmente traz para a sua vida esse padrão atômico que começa a decair as partículas e manifestar na sua vida, que pode ser amanhã ou pode ser depois de amanhã. Só não é na mesma hora na sua cabeça por conta da velocidade que a gente tem aqui desse planeta, da luz, dos átomos, de tudo. Tá? A velocidade que a gente tem aqui na Terra, no planeta Terra, ele respeita a gravidade, ele respeita o circuito elétrico, respeita esse cinturão de energia que protege o nosso planeta. E isso é ótimo, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de verdadeiramente escolher aquilo que a gente quer.
tá? De repente você quer casar com uma pessoa, mas você está em dúvida. E, ai, meu Deus, eu não sei se eu vou casar. O que que acontece? Deus te dá a oportunidade de você ter a certeza antes de você dar aquele passo fundamental. Então, busque sentir o que você quer. Sentir com liberdade, não com escassez. Feche seus olhos, tá? Mentalize, veja detalhes, já respire fundo. Se o seu sonho, sei lá, fazer uma viagem para a África, imagine você caminhando, né? Imagine você dentro daqueles caminhões, vendo os animais. Imagine você numa praia especial, no Caribe. O seu sonho, ele precisa reverberar dentro do seu corpo, dentro das suas células, a nível frequencial, para que ele seja manifestado. O emocional forte, limpo, reorganizado, com auxílio dos Mereactives, das frequências, das bioinformações, auxiliam você a manifestar prosperidade, um relacionamento mais equilibrado, auxilia você a amar mais aquilo que você já tem. Porque quando você ama o que você já tem, mais lhe será acrescentado. Entenda isso. Quando você tem, você sempre vai ter mais. Então, primeiramente, você tem que ter aonde? Dentro da sua mente, dentro do seu coração. Se você não consegue ver, não consegue sentir, você não vai ter no plano físico. Entendeu? O vazio interior é muito leva prático. O vazio emocional e, consequentemente, não faz a ancoragem do espiritual, que é, vamos dizer assim, aquilo que nutre todo o ser, né? Mas o espiritual é informação, a gente fala isso. O espiritual é uma ideia, informação, não é? Vários níveis diferentes, né? E a gente tenta passar isso, não é? Para os nossos alunos, para as pessoas amigas, os colegas que a gente encontra, dizendo que, na realidade, tudo e o todo fazem parte ou faz parte do engrandecimento da sua biografia. Então, a sua biografia é aquilo que você escreve, os seus atos, pensamentos, decisões, no terceiro universal. Está tudo escrito ali. Se você escrever uma carta xingando, né, vai receber xingamento. Se você escrever uma carta com amor, com intensidade, né? Por isso, a gente sempre recomenda às pessoas que antes de deitar, se quiser, um dia que a coisa pegou firme, escreva algumas linhas daquilo que você tem. Porque o papel, o alemão fala, Papier ist geduldig. Ele aceita, tá? Ele é paciente. E a hora que você escreve e lê, a sua mente abre para um novo processo de compreensão, aí você dorme. Entendeu? O que aconteceu quando você fez essa carta, né? Quando você escreveu os seus desejos? Pode chamar a carta para o anjo, para quem você quiser, não tem problema nenhum. Né? Mas o que acontece nesse processo? A escrita. Olha só, gente. Então, a gente também fala dos perigos. Tem coisas boas da IA, mas a IA também é muito perigosa, porque ela suprime a escrita. A escrita é o ato voluntário de colocar seus pensamentos no sedimento material. Ok? Então, escreve. Às vezes um bilhetinho. Ah, eu te amo. Né? Não vem aqui. Viu, doutor Davi? Um bilhetinho. Eu te amo. Né? Eu também preciso escrever, né? Mas a gente fala, né? E quando você escreve, aquilo fica... reverberando, né? Fica registrado. Porque o registro do universo só é feito com atos de amor. Né? O resto não serve para nada. Então, é uma maneira... Por isso que eu amo o livro físico. É você acessar o campo, não é? Porque tudo vem pelo campo. Né? O campo energético, o campo sutil, não é? E se a gente sabe disso, a vida se torna mais iluminada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, nós temos aqui a pitangueira na frente da casa. Não tinha uma flor. Hoje está totalmente florida. Olha que presente dos ETAs, da natureza, do universo para a gente. Bota uma foto para a gente nos stories. Tudo florido. Para a gente curtir. Para ter pitanga. Não é? Então você precisa ser uma pessoa que de um dia para o outro floresça. Não é?
E esse florescimento vem do profundo do ser, vem da alma. E as emoções são a conexão para você poder florescer de maneira equilibrada, saudável, não é? Entende? Ai, que gatinha, que lindo! Quando você fala, Adorei! fala de uma pessoa, quando você se refere a alguém muito querido, né? Os seus filhos, seus amigos queridos, pessoas próximas, essa referência reverbera nas palavras e no sentimento, vai lá, seja o lugar do mundo que for, atinge essa pessoa e a pessoa floresce. Olha só, como a flor que desabrocha, não é? Não é interessante isso? Muito. Então, esse é um dos segredos, que não é mais segredo, que você pode fazer todo dia, é florescer, né? Você quer bater um papo com seu filho, com a sua filha, vai lá. Hoje o meu netinho caiu em cima do meu filho, pum, machucou aí a costela. Ele veio hoje aqui, fez um raio-x, mas agora eu vou pedir um raio-x tóraco-lombar, tá com dor. Daí ele veio aqui, a gente trouxe os netinhos e tal, conversou na casa da mamãe, do papai, saiu melhor sem dor. Olha só que interessante. Eu falei, agora põe a faixinha, tal, trata, né? Amanhã a gente vai ver, fazer um diagnóstico, um ortopedista, porque caiu de cima do sofá e... Entendeu? Nossa! É o pior que for. Então, gente, a hora que você vai na casa dos seus pais, a hora que você encontra um amigo querido, convida para jantar, eu sou muito grato a vocês, que a gente nem se conhecia bem, vocês convidaram a gente para jantar na sua casa, oferecendo o que tem de melhor. Eu falei, essas pessoas são dignas, né, do amor. Olha só. E eu fiquei muito feliz, eu falei, puxa vida, oferecer o que tem de melhor, né? E o que tem de melhor é o que a gente faz. Então, essa oferenda, essa postura, né, aberta para oferecer o que você tem de melhor, busca lá dentro. Você vai encontrar. E os Meractive ajudam a esses biofótons aí, dar essa consciência para te libertar. Vai melhorar o emocional, o funcional e o físico. Então, fica mais forte, tem mais energia e sente melhor. Não é interessante? Depois a decisão é sua, né, Zaika? A decisão é de cada um. Exatamente. O que você vai fazer, como que você vai trabalhar. Existem vários colegas que ajudam muito nesse sentido, né? Se abrir, a luz entra. Um abraço, às vezes pegar na mão do paciente, né? Às vezes o cara está com uma doença grave, você ir lá, fazer uma visita. Generosidade. Sim. Você trazer um sorriso. Né? Inclusive, doutor Francisco, desculpa, eu quero aproveitar a nossa live, parabenizar aquele juiz tão fantástico, né, que marcou a magistratura mundial com a generosidade, um cargo assim que exige tanta prática, tanta teoria aplicada, mas que muitos esquecem do fator generosidade. Um homem que ajudou inúmeras pessoas, que naquele momento mais crucial ali, ele evocava a humanidade. Então, assim, que possamos nos espelhar, né, nesse ser que passou para o plano espiritual no dia 20 agora. E tem um post lá no meu feed, se você quiser saber mais sobre o que eu estou falando, esse juiz americano. Então, assim, fica aqui minhas condolências para a família e o agradecimento eterno pelos vídeos tão lindos que a gente encontra aí na internet, inspirando o nosso coração a ser melhor, a exercitar essa imagem e semelhança do Criador no próximo. Não custa nada, né? Não custa nada ser generoso, não é? É isso. Eu tenho um amigo que faleceu, que era o Dr. Arnoldo de Souza. Que é um grande amigo. Lindo, doutor Ele falava, Arnoldo, você atendeu quantos pacientes? Hoje eu atendi 30. Mas não é muito. Ele falou, eu sou generoso. Olha só. Um atrás do outro e vai. Eu sou generoso. E essa generosidade é um dom espiritual altíssimo, não é? A pessoa saber utilizar. E a pessoa que recebe, né? Como todos nós recebemos essa informação da generosidade, né? Engrandece o nosso florescer. Não é? Veja bem, florescer. Abrir-se para que o aroma da flor contamine de forma positiva
não só o mundo físico, como o mundo astral e o mundo espiritual, trazendo a beleza da criação. É esse passo a ser dado. Olhar. Você está em São Paulo, você não precisa olhar coisa. Você pode olhar, nego, na rua, tudo, a gente viu, mas veja uma árvore florindo, né? Veja uma árvore bonita. Isso muda a sua perspectiva, tá? Então, olhar para a beleza, sintonizar-se com a beleza, o engrandecimento que de graça está aí para você, né? Você vai na rua, agora está florescendo os ipês, né? Os ipê roxos também aqui em Campinas. Brasília, ó, tem muitos lindos. É muito bom, né? Lembra, tirava a casca do ipê para câncer. Nós tivemos várias coisas, né? Confrei, ipê roxo, alho, barará. Naturopatia, amo. Todos foram do passado, etc. e tal, né? As pessoas não falam mais, né? Tem pessoa que fazia correndo atrás para pegar a casca do ipê roxo para tratar o câncer. Muitos melhoraram, porque tinha intencionalidade. A casca ajuda, sim, mas o que mais ajuda é o seu interior, que vai lá buscar. Então busque, gente, o seu interior, né? Compartilhe os seus sentimentos, se você achar que isso, a pessoa é de receber essa vibração, compartilhe, não é? Nós fazemos isso o dia todo, né, Davi? Na nossa clínica, né? Atendendo as pessoas, desejando o bem, tentando trazer cada vez mais saúde para todos, né? Às vezes você está arrebentado lá e a pessoa vem, aquela outra pessoa que vem no final do dia, aquele que te pega. Vem no finalzinho do dia, a hora que você está, você fala, queria respirar, aí aparece aquele. Este é o desafio. Você sabe disso. Ele quer extrair o teu resto, né? Fim do plantão. Mas aí o que você faz? Você dá Muito a volta. bem. Dá a volta. Né? E você é reabastecido energeticamente para fazer o melhor na vida dessa pessoa e na sua vida você recebe muito mais. Isso é muito lindo, né? É uma fonte inesgotável divina. Então, gente, fica para vocês essa mensagem de hoje, trabalhar o seu emocional. Agradeço muito a presença do Dr. Davi, da doutora Zayka, com os seus processos muito interessantes, do Davi com a sua introdução sábia, né, na nossa live, né? Amigos queridos, né? E vamos trabalhando para a saúde de forma integral. Então, estamos aí. Se tiver dúvida, pergunta para a gente. Quem quer consultar, pode vir. Eu prefiro sempre presencial. Online eu dou orientação, eu não faço consulta. Eu dou orientação para a pessoa depois ter tempo de vir. Porque online não dá para eu pegar. Eu vou pegar para examinar, certo? Olhar a boca, nariz, garganta, medir a pressão, palpar o abdômen. É um ato de amor. Olha só. Você vai no hospital, você faz a visita, você palpa o paciente, você olha o paciente, já melhora. Já doou elétrons ali só de tocar na pessoa, né? Já começa a melhorar. Então não tenha medo, né? Não tenha medo. E muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aí às quintas-feiras, né? Religiosamente, quando a gente pode, né? Às vezes o doutor Davi, a doutora Zayka tem muitos compromissos, a gente sabe que eles abrem essa agenda pela generosidade também, né? Que é um fator muito importante. Eu agradeço muito. Espero vocês divulgando a nossa live, falando dos Meriactive, conectando-se com a gente, né? E buscando essa harmonia emocional. Ó, beijão para todos. Beijo aí. Do coração. Uma boa quinta-feira e até a próxima. Até logo, gente. Até a próxima quinta-feira no nosso Momento Biofísica. Aí, Tchau. em frente. Tchau, até logo.